Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Bruno, mais um vídeo aqui no canal. Voltamos com Paulistas Fute, os paulistas dominando o mundo. Ou será que não? Vamos falar dos campeonatos que aconteceram. Este vídeo será lançado numa terça-feira, então vamos falar do que aconteceu na semana passada e no final de semana, tá? Um pouco do que aconteceu nos resultados e falaremos também para essa semana agora e até o final de semana, onde teremos as conclusões dos campeonatos estaduais, pelo menos em sua maioria, né? Não todos. Vamos começar do começo, vamos lá. Eu vou começar falando no meio de semana, tá? Para depois chegar no final de semana. Eu vou começar pela Copa do Brasil, que é onde tivemos a segunda fase, né, da competição. E minha portuguesa, Lusa, minha filha, Luzita, conseguiu um resultado maravilhoso, tá? Eu já vinha falando aqui no canal sobre a competição do Paulista, que ela fez muito bem. Teve um jogo muito bom contra o São Paulo, ganhou no Morumbi. Teve um jogo muito bom contra o Corinthians, perdeu nos pênaltis, infelizmente, mas mostrou o futebol, mostrou um rendimento maravilhoso, né? Começou a ter seus desfalques por questões de calendário, os jogadores vão para outros times que tem mais jogos, né? Mas mesmo assim, conseguiu um jogo incrível. Vamos lá, começar por ela, porque eu já fico feliz. Tivemos Portuguesa e Altos, né, na Copa do Brasil, Altos do Piauí, 5-1, tá, no Canindé, pelo que eu vi foi de virada. A Portuguesa meteu 5-1. Fazia muito tempo que eu não via a Portuguesa fazer tanto gol num jogo. E já, gente, que alegria. Finalmente ganhamos um jogo de mata-mata. Tava na hora, tava difícil, né? Fazia tempo, tava com um encosto nisso aqui. Mas conseguiu. Vitória da Portuguesa. Ela ganhou por 5-1. Estamos na terceira fase da competição, que ainda será disputada em jogo único, tá? Também tivemos, que não é menos importante, né? Que são paulistas, São Bernardo e Atlético da Bahia. 2-0 para o São Bernardo. Jogando em casa, conseguiu um resultado bom, classificado. Tivemos Novo Horizontino e Manaus, que foi Nacional da Amazônia, jogou em Novo Horizonte, né, 4-0, Novo Horizonte dominou, arrebentou também da terceira fase. E aqui tivemos as primeiras baixas paulistas, né, tivemos o Cascavel contra o Guarani. Esse eu vou falar um pouco mais, tá? Foi 1-1 no jogo, foi para os pênaltis e o Guarani perdeu os pênaltis, então está eliminado. Mas aqui uma ressalva minha, né, depois desse jogo eu acompanhei, o técnico do Guarani foi despedido. Cara, eu não sei, aqui eu tô falando de fora, tá? Como espectador apenas. Não sei como estava o ambiente lá no técnico, como estava o clima, mas eu acho que por decisão técnica, né, por decisão do que está acontecendo no momento, eu acho que foi uma decisão errônea demitir o técnico. Por quê? O primeiro jogo que eu vi desse técnico com o Guarani, eu acho que é o segundo jogo dele com a cabeça do time, né, com o clube, foi contra o Santos. Foi um jogo bom, faltava entrosamento, faltava tática ainda porque estava começando o trabalho, mas foi um jogo muito bom. Empatou com o Santos, podia ter ganhado aquele jogo, ter ganho. Depois ele conseguiu uns resultados muito importantes. Cara, ele empatou contra o Palmeiras no Allianz Parque, na Arena Barueri. Acho que foi no Allianz Parque, na verdade. Ele conseguiu um empate de 1-1, não foi o suficiente para classificar, terminou o Paulista em nono, não se classificou, mas foi um resultado muito bom. Ele não se classificou, o Guarani, por uma derrota que sofreu em casa pelo Botafogo, né? Lógico, tem a campanha em si no geral, mas o jogo contra o Botafogo de Ribeirão era um jogo chave para o Guarani, jogando em casa, não conseguiu essa vitória, o que fez ele perder essa classificação, né? Porém, essa derrota aqui para o Cascavel não é um time ruim, o jogo era no Paraná, foi 1-1, perdeu os pênaltis. Não acho que é um fim do mundo, sabe? Acho que deveria ter mantido o técnico para disputar a Série C. Já estava conhecendo o time, já estava conhecendo o elenco, já conseguia colocar suas ideias. Eu acho que o Guarani seria um time mais forte. Como eu disse, não sei o ambiente lá do lugar, mas decisões, né? Vamos ver o que vai acontecer com o Guarani na Série C do Brasileiro, que é a única competição que ele tem agora. Não sei se já vai jogar a Copa Paulista, isso eu só vou decidir lá pra frente, mas no momento o Guarani só tem a Série C, beleza? E o outro time eliminado foi o Primavera. Jogou contra o Ceará em Ceará, foi 2-1, cara, 2-1, resultado mínimo, placar bem apertado. Acho que o Primavera deve fazer um jogo muito interessante para você conseguir fazer uma disputa contra o time de Série B, né? Dessa forma, o Primavera se mostrou forte, mas caiu, né? Conseguiu uma façanha, estreou na Copa do Brasil, passou da primeira fase com um resultado muito bom, né? Jogando fora de casa, e jogou outra vez fora de casa, dessa vez contra o Ceará, que já é um clube mais estruturado, com maior poder financeiro, né? Estruturado não sei, mas com maior poder de investimento. Então o Ceará conseguiu essa classificação e perdemos 2 times paulistas da Copa do Brasil, tá? E o único jogo que não tivemos, né, que foi o Velo Clube contra o Vila Nova, eu achava que seria semana passada, mas não. Metade dos jogos vai ficar para essa semana agora. O Velo Clube e o Vila Nova jogam amanhã, quarta-feira, então é o único time paulista que joga amanhã na Copa do Brasil, né? Vamos ver, vamos torcer para conseguir um resultado bom, mas o Vila Nova um momento, eu falo de hoje, tá nos últimos anos, vem disputando bem o Campeonato Goiano, se classificando para semifinais, para final, tentando conseguindo títulos também. Então, vendo uma sequência
interessante. No brasileiro dá umas derrapadas, começa bem, aí depois cai, ou começa mal, depois engrena, então ele não consegue ter uma constância para conseguir subir para a primeira divisão. Mas não é um time que briga para cair, por exemplo, na Série B. Ele se mantém sempre na primeira parte da tabela, então é um time forte. Como eu tinha dito do outro vídeo, eu acredito que o Velo Clube não ganhe. Por mais que jogue em casa, eu acho que o Vila Nova é melhor hoje. Então, vamos torcer, né? O torcer tá aqui. Vamos falar um pouco do brasileiro. Tivemos rodada do Brasileirão também na semana. O único jogo que não tivemos aqui, de paulistas, né? Teve 3 jogos adiados por conta de Libertadores e de Recopa Sul-Americana. Um deles, que é o time paulista, é o Flamengo e Mirassol, seria no Maracanã. O Flamengo estava jogando a volta, né, da Recopa contra o Lanús, que infelizmente perdeu lá. Aqui no Maracanã, né, perdeu o título, mas infelizmente não, eu estou dizendo para os paulistas, né, é argentino, a briga fica difícil, né? Então não interessa esse jogo. Como não teve esse jogo da Recopa, o Flamengo não jogou, foi um jogo adiado, então o Mirassol não participou dessa rodada, tá? Vai ficar para uma próxima, vamos ver quando que será o próximo jogo, né, do Mirassol, quando será remarcado isso. Mas tivemos o que? Santos e Vasco, cara, que joguinho dramático, eu não vi o jogo, mas eu escutei pela rádio, fiquei ouvindo o jogo pela rádio, né? Poxa, assim, muitas chances criadas, os dois times poderiam ter feito muitos gols, né? Mas erra muita finalização, pouco acerto nos passes, então assim, era aquele jogo dos desesperados do último contra o penúltimo e em campo se mostrou isso, tá? Se mostrou isso, foi um jogo de muitos erros, pelo menos que eu estava ouvindo, né? Muitos erros de passe, muitos erros de finalização, não conseguia competir tão bem assim os times, mas competir acho que não é a palavra, mas não conseguia definir de uma forma assertiva, então estava complicado. E o Santos conseguiu a vitória 2-1, um resultado assim espetacular, tá? Espetacular. Hoje, olha que coisa, hoje o G4, o Z4, né? Os 4 últimos tem times gigantescos, tá? Vasco, Inter, Atlético Mineiro e Cruzeiro. São os 4 últimos colocados. E gente, não vai ficar, tá? Acho que o Vasco sim briga para não cair, é uma percepção que eu tenho, apesar de ter alguns jogadores interessantes. O Vasco precisa fazer muito esforço para não cair esse ano, porque tá difícil. Porém, os outros 3 eu acho que disputam para fora. O Inter, no ano passado estava ruim, esse ano parece que não tá igual, tá meio a boca, tá capencando. Mas o Cruzeiro e o Atlético acho que vão subir e fica 2 vagas. O Santos também briga para não cair para mim. É um time que está, infelizmente, muito frágil. E o resultado maravilhoso por confronto direto, né? Vamos acompanhando aqui. Boa pro Santos, boa Santos, ganhou uma primeira vitória, hein? E tivemos Palmeiras e Flu, jogo lá de cima. Primeiro contra terceiro, quarto, o Fluminense naquela briga, jogo em Palmeiras, né? Por 2-1, jogaço, disputadíssimo, 2 times com muita qualidade, ao contrário dos 2 times desesperados, muitos erros aqui, é muita qualidade envolvida, então é muita marcação, muita trombada e de disputa de bola mesmo, que é interessante, várias finalizações, então assim, jogo bom, o Palmeiras ganhou, parabéns ao Palmeiras, líder, não é isolado, tá por ponto empatado com o São Paulo, mas por saldo de gols está em primeiro, né? Tivemos também Cruzeiro e Corinthians aqui, jogo 1-1. Eu não vi o jogo, mas pelo que eu entendi, porque eu vi a matéria ali, parece que o Corinthians tinha um jogador a mais, ou um a menos, não lembro agora, mas um resultado fora de casa contra um time do calibre do Cruzeiro, né, que tem jogadores muito bons, então um resultado bom pro Corinthians, porque estava priorizando também o Paulista, que eu vou entrar lá que perdeu, né, mas não deu certo, então, mais 1-1, conseguiu um pontinho fora de casa, ok, não criticar. E Coritiba, São Paulo, cara, São Paulo 1-0 no Coritiba, em Curitiba. Curitiba tinha sido eliminado já do Campeonato Paranaense, né? Não ia disputar a final, então ele estava com foco somente no Brasileirão e mesmo assim não conseguiu vencer. Não vi o jogo, não sei as circunstâncias, mas o São Paulo conseguiu uma vitória importantíssima. Vou falar do resultado, né? Com uma vitória fora de casa, o São Paulo se manteve na briga lá pelo título, né? É cedo falar, 4 rodadas é cedo, mas está lá em cima, tem que valorizar. São Paulo, depois daquele começo de ano, vai dar ruim. Aí, ó, semifinal de Paulista, vice-líder do Brasileirão, São Paulo mostrando uma força espetacular, tá? Então, cuidado com São Paulo vai chegar forte. Vamos acompanhando. 1-0, resultado incrível. E tivemos Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. Jogo 1-1. Pelo que eu vi aqui, esse aqui eu também não vi mais o jogo, mas eu acompanhei algumas coisas. O Bragantino tinha 2 jogadores expulsos, teve 2 jogadores expulsos. E mesmo assim o Atlético Paranaense não conseguiu ganhar. Então, pela circunstância, o Bragantino teve um resultado incrível. Mesmo sendo em casa, mas com 2 a menos, cara, é muito difícil. E conseguiu um pontinho aqui, Salvador, tá? Mas já começou aquele questão de alerta Bragantino. Começou tão bem o ano, né? Já tá começando a cair de novo o ritmo. Cara, não sei o que acontece, mas perde força o Bragantino. Não pode ser assim, tem que ser uma constância. Com os jogadores talentosíssimos que tem que se manter lá em cima, tá? E eu gosto muito do trabalho do Wagner Mancini. Eu acho que dá muito bom, que se der tempo ele vai fazer esse Bragantino ir muito longe, beleza? Esse foi o Brasileirão e a Copa do Brasil, tá? Agora,
Vamos falar do Paulistão, onde tivemos semifinais e aqui a definição já para a final que eu vou falar daqui a pouco, beleza? Paulistão, gente, tivemos Novo Horizontino e Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Os dois times que jogavam em casa ganharam, tá? Novo Horizontino 1-0, eliminou o Corinthians, tá fora, e Palmeiras 2-1, eliminou o São Paulo. Não vi os jogos, não vi nenhum jogo nesse final de semana, estava com outros compromissos, mas vou falar da importância. Eu acho que isso é raro, faz tempo que eu não sei se é raro, mas faz tempo que não acontece, faz tempo que eu não vejo os dois primeiros colocados na fase geral de pontos, o primeiro melhor campanha, a segunda melhor campanha, estão na final. Cara, isso é fantástico para o campeonato, porque valoriza quem estava desde o começo valorizando. Nós tivemos Novo Horizontino terminando em primeiro e o Palmeiras em segundo, e eles avançaram, vão se encontrar na final, cara. Os dois times de melhor campanha estão disputando o título. Eu acho isso muito legal, sabe? Quem valorizou o campeonato lá no começo, quem começou com tudo e tá aqui, merece estar aqui, tá? Tivemos aí mata-mata, um jogo só, podia ter acontecido muita coisa, né? Mas não aconteceu. Desta vez, eu não vou falar justiça porque não existe justiça no futebol. Quem joga, o Corinthians e o São Paulo poderia ter ganho o jogo e passado, não seria nenhum problema. Só que assim, as melhores campanhas passaram. Isso é muito legal, muito bacana, porque valoriza quem se empenhou, não se empenhou mais, mas quem levou o campeonato mais a grosso modo melhor, né? Que focou mais. Então, parabéns aos dois times. Novo Horizontino e Palmeiras estão na final, tá? Corinthians e São Paulo desclassificados. Antes de falar da final, esses 4 clubes já se classificaram para a Copa do Brasil do ano que vem, né? São 5 vagas via Campeonato Paulista. Os 5 primeiros colocados no geral ficam com a vaga. A quinta colocada ficou Portuguesa. Já temos vaga da Copa do Brasil do ano que vem pelo Paulista, maravilhoso. Só que assim, aí entra toda uma questão mais pra frente, tá? São 5 vagas no Paulista. Aí tem a questão de terminar o Brasileirão na Série A, da vaga, se campeão da Série B, da vaga, várias das vagas que vão surgindo, isso vai abrindo espaço para os clubes abaixo. O próximo clube, se não estou enganado, que está abaixo, que não pegou vaga, é o Bragantino. Então, praticamente ele está classificado, porque tem 6 clubes paulistas na Série A. 6. Se caírem 4, o que eu acho muito difícil, mas vamos supor que caiam 4 clubes paulistas, cara, um deles vai estar com a vaga aqui e passa, entendeu? Então é muito improvável, eu acho que foi falar impossível o Bragantino não pegar essa vaga. Então, parabéns aos clubes que estarão na vaga na Copa do Brasil do ano que vem, já classificados via Paulistão, beleza? Vamos lá, final do Paulistão. Essa semana agora, quarta-feira, teremos 2 jogos de paulistas, tá? Teremos o Velo Clube e o Vila Nova da Copa do Brasil e teremos o confronto da final, Novo Horizontino e Palmeiras. A final será feita em 2 jogos, tá? Ida e volta. Como o Novo Horizontino ficou na primeira campanha, ele vai jogar o segundo jogo em casa. Então o primeiro jogo, se tudo der certo, vai ser no Allianz Parque e o segundo jogo vai ser lá em Novo Horizonte. Aqui eu vou enaltecer o Novo Horizontino, cara. Por mais que seja um time de menor expressão, comparado a Corinthians, São Paulo e Santos, que não estão, né, na final, por mais que seja o Palmeiras é o melhor time do Brasil aqui, do Brasil não, o melhor time paulista no Brasil. Eu acho que o Flamengo ainda tem um pouco a mais de qualidade, mas o Palmeiras já está muito bem, é o segundo assim, não tão distante do Flamengo, tá? Por questão de bola, de tática, o Palmeiras é incrível. Jogadores maravilhosos, jogam muito bem. Mas vamos lá, Novo Horizontino. Cara, o Novo Horizontino terminou a primeira fase em primeiro, tá? Terminou em primeiro. Ele venceu o São Paulo, ele venceu por 2-1. Ou o São Paulo não, o Santos. Ele venceu o Santos por 2-1. Ele venceu o Corinthians por 1-0, então ele venceu 2 times de Série A no mata-mata, né? Nas quartas e na semi. E vai decidir o campeonato em casa, em Novo Horizonte. Ele teve a melhor campanha. Cara, que campanha incrível do Novo Horizontino. Vamos enaltecer. Eu gosto do futebol paulista porque ele tem todo mundo fala, né? É muito falado no Brasil. O campeonato mais disputado, o campeonato mais estadual mais difícil do Brasil é o paulista, cara, mas geralmente é time grande na final, é time grande na semifinal, é Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo, é os 4 ali sempre disputando. É difícil, cara, é que você tem nomes no interior de São Paulo com clubes muito grandes pela tradição, né, por todo o que aconteceu no passado. Vou dar alguns exemplos aqui. Temos a Portuguesa, que já teve glórias no passado, Guarani, Ponte Preta, que são incríveis, de tradição, clubes enormes. Temos o Grêmio Novo Horizonte, que ganhou um Paulistão no passado, mas teve uma questão judicial, trocou de nome. São Caetano já foi vice de Libertadores. 15 de Piracicaba, Juventus da Moca. Eu posso falar vários clubes aqui, Português Santista. Então, assim, tem muitos clubes famosos no Paulistão. Por isso que se diz que é o campeonato mais estadual mais difícil.
Mas, na prática, não vem acontecendo. Está sendo bem difícil ter algum time do interior conquistando alguma coisa. O Bragantino, com todo o investimento que tem, não chega numa final, não chega. O Mirassol, com uma campanha incrível no ano passado no Brasileiro, nem classificou entre os 8 no Paulistão. Então, assim, você vê que, por mais que tenha nome, por mais que tenha clubes fantásticos, né, de tradição, não, é difícil passar pelos 4 grandes, né? E o Novo Horizontino nesse ano, eu não vou dizer que ele vai ser campeão, por quê? Porque é o Palmeiras, né? O Palmeiras é um time espetacular, como eu já disse aqui. Então, mas a campanha que ele fez, cara, fantástica. Ele eliminou 2 grandes no mata-mata, vai decidir o campeonato em casa, campanha maravilhosa, né? O Anderson Moreira arrebentando. Tem chance? Claro que tem, venceu 2 grandes, por que não teria? Então vai decidir, vai jogar o primeiro jogo em Palmeiras, depois em Novo Horizonte. Eu acho que o Novo Horizontino tem sim chance de ganhar esse título. Difícil? Eu acredito que o Palmeiras vai ser campeão, tá? Mas eu acho que é possível, existe essa possibilidade, o futebol tá aí. Depende muito do primeiro jogo, não pode ser um sapeco, né? Se o Novo Horizontino conseguir um resultado bom contra o Palmeiras, o bom que eu falo, não perder e decidir o jogo em casa, cara, seria assim, um filme, uma história fantástica, um roteiro fantástico, sabe? Então vamos ver. Agora do lado do Palmeiras, né? Palmeiras, cara, melhor time paulista, não tem o que falar, conseguiu segunda posição, só não pegou a melhor campanha por questão de saldo de gols, né? Mas o Vitória, não lembro agora, um dos dois, mas por critério de desempate não conseguiu. E, pô, eliminou o São Paulo num jogo interessante, venceu o Capivariano, terminou bem o campeonato, né, em segundo lugar. E tá lá na final, mas no final, acho que é a 10ª seguida. Então o Palmeiras, assim, voando. Esses anos do Palmeiras estão incríveis, ele está conquistando muita coisa. Ano passado foi atípico, não conseguiu nenhum título, mas esse ano veio com tudo. O meio de campo do Palmeiras, eu já falei, o meio de campo do Palmeiras é fantástico. E tem ataque que está muito leve. Flaco Lopes está voando, Vitor Roque está voando, tem os moleques da base que estão jogando muito lá, o Luigi, nem sei qual é o nome do outro, putz, esqueci. Nossa, esqueci o nome, mas bom, que segue, né? O time do Palmeiras, incrível. Então, para mim, ele é o favorito. Joga em casa o primeiro jogo, vai ter tudo para fazer um resultado fantástico, para depois decidir no Horizonte só sacramentar. No meu palpite aqui, eu acho que o Palmeiras ganha. Vão ser 2 jogos, né? Será agora quarta-feira, amanhã um jogo, que é em Palmeiras, o segundo no domingo, onde teremos muitas decisões estaduais, vários clássicos, e esse do Paulistão também, onde será jogo lá em Novo Horizonte. Então, gente, Palmeiras para mim favorito, mas o Novo Horizontino tem muitas condições, tá? Já mostrou muito futebol, tem capacidade sim de conseguir esse título, seria incrível para a história do clube. Fez um jogo fantástico na Copa do Brasil, então assim, veio de uma fase, ganhou 2 times grandes, né, de 2 times paulistas grandes, então o Novo Horizontino está com a faca e o queijo para fazer uma final espetacular. Já é uma campanha histórica para ele, para mim, arrebentando, tá? E, pô, eu disse no começo do campeonato que seria um time que disputaria as coisas, mas chegou uma final e isso não é sempre que acontece, né? Vamos valorizar. Gente, obrigado por assistirem. Esses são os jogos que aconteceram e os que vão acontecer agora. Teremos somente 3 jogos de paulistas, né, dessa semana. Uma no Copa do Brasil e 2 da final do Paulistão. Mas semana que vem voltará brasileiro, voltará um monte de coisa e vai ter time paulista pra caramba jogando, tá? E depois eu vou ver se eu acertei aqui. Eu não falei placar, né? Vou chutar o placar aqui. Eu acho que o Velo Clube perde pro Vila Nova, tá em casa. Eu acho que vai ser 2-0 o jogo pro Vila Nova. Infelizmente, mas é o que eu acho. Agora, a final, aqui eu vou ser muito ousado, tá? Eu disse que o Palmeiras... Não, ó, primeiro jogo aqui em Palmeiras, é Palmeiras aqui na Allianz Parque, eu acho, ou Barueri, depende de como estava o campo, mas eu acredito que o Palmeiras vença esse primeiro jogo. Eu vou colocar aqui por 2-0 Palmeiras esse jogo aqui, tá? Primeiro jogo 2-0. O segundo lá em Novo Horizonte, eu acho que o Novo Horizonte ganha por 1-0. Aí o Palmeiras vai ser campeão, perdendo o jogo, e vai ser aquela festa. Então eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, mas dessa forma. Vamos ver se eu acerto ou se eu estou falando muito loucura aqui, tá bom? Muito obrigado por assistirem, espero que vocês tenham gostado. Mais um vídeo aqui do Paulistas Fute. Semana que vem temos mais, comentando quem é o campeão paulista deste ano e já projetando Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, tem muita coisa para esse ano ainda, beleza? Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado, tá? Um beijo a todos, até a semana que vem. Tchau, tchau!